Queridos irmãos, querida Ana, amado Gede, é com imensa gratidão, sentimento de gratidão, de alegria e de gratidão, que estamos aqui para, como disse a Ana, servir, né? Servir ao caminho que nos leva à verdade e à vida eterna, com o nosso Pai Celeste e Jesus, nos estendendo a sua mão e nos colocando no seu coração. O tema é lindo e nós queríamos assim iniciar com um salmo, um trechinho do Salmo de Davi, que é muito comovente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guarda-me pelo caminho eterno. É o Salmo 139. E ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força da minha vida. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre me perguntam, o Espiritismo tem um Evangelho? Sim, o Evangelho de Jesus, em concordância com os princípios das 3 revelações. A concordância é com o Antigo Testamento, especialmente o segmento de Abraão a Moisés, a Davi, até Jesus, no Novo Testamento, com o seu Evangelho, trazendo para nós a lei, o amor e a redenção, que é a lei da reencarnação. Então, é nesse sentido de concordância plena que Kardec foi aconselhado, em 1863, a intitular a obra do aspecto religioso da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E como o preparo já faz, é interessante que o preparo já faz uma introdução e já repassa, já recorda os itens 1 e 2, quando vai tratar do mundo interno, que é a condição do espírito desencarnado, do espírito no estado de erraticidade, evoluindo e aguardando uma nova encarnação, para dar seguimento, então, ao que vamos ver hoje, que trata das diferentes categorias dos mundos habitados. E porque é todo Jesus, nós vamos começar com Jesus. Então, vamos fazer um passeio espiritual pelo Evangelho de Jesus e sempre abordando as moradas do nosso Pai. Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, notícia alvissareira. É a mensagem viva do Cristo, o Cristo de Deus, o Jesus de Nazaré, filho de Maria de Nazaré e de José, o carpinteiro. O Jesus histórico, documentado na história da sua vivência entre nós. Jesus não escreveu. A sua palavra de vida eterna foi escrita pelos seus discípulos
Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram chamados por isso de evangelistas. O primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos, por volta dos anos 55 a 60. Mas, na tradição do Novo Testamento, é Mateus. Então, vamos pela tradição. Mateus, Marcos e Lucas compõem os evangelhos sinóticos, que são semelhantes. E também extraídos da mensagem oral, da palavra, de uns conversando com os outros. A importância do preparo, né? Uns conversando com os outros sobre a mensagem da doutrina de Jesus, e daí então apreendendo para poder depois escrever e fixar para o futuro. E há uma fonte que mais tarde foi descoberta, um documento chamado Fonte Quelli, que confirma que os três evangelhos contêm a semelhança da mesma fonte. O evangelho de João é diferente. O evangelho de João é transcendental, é místico, é espiritual. Mateus e Marcos eram discípulos de Jesus. Lucas não conheceu Jesus. João também era discípulo de Jesus. E foi chamado discípulo amado. E foi também a quem Jesus, no momento da crucificação, disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mateus, chamado Levi, filho de Alfeu, coletor de impostos. Eu fico pensando, nós somos tão rígidos com os irmãos que chegam à casa do Pai buscando um trabalho. E Jesus foi buscar exatamente as criaturas escolhidas por Ele. E Mateus era coletor de impostos. Zaqueu também, né? O nosso amado Bezerra de Menezes. É uma esperança para todos nós. Estava em Cafarnaum, na cidade marítima do Mar da Galileia, quando Jesus o chamou. E ele morreu em Etiópia, norte da África. Esse passeio, enquanto eu estudo, vejo quanto é interessante, porque eu fico pensando, e os livros confirmam, quando o pai, pela mediunidade de Abraão, fala com ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te indicarei, e farás dessa terra uma grande nação. Então, lendo Exilados de Capela, parece Jesus conversando com aqueles espíritos que seriam exilados na terra. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te indicarei, e farei de ti, desta terra, uma grande nação. Eles pensavam que seria um centrinho, um templo, uma igreja, um pedacinho de terra, um reino. Mas, na verdade, estava se tratando do nosso planeta. E Jesus já estava nesse mundo há muito tempo. E é João, exatamente, por isso o Evangelho de João é diferente, porque João visualiza, percebe, sente Jesus desde o início com o Pai cuidando do nosso planeta. Bem, vamos lá. Marcos nasceu em Cirene, na Líbia. Olha só, outro lugar, outra nação. Ó o Senhor reunindo esse rebanho de exilados, porque exatamente
essa nação do Pai, essa nação evangélica precisava atingir pessoas de todos os lugares e daquele mundo, porque a América ainda não havia sido descoberta. Então o mundo era Eurásia, Europa e Ásia. Então vejam o cuidado de Jesus, arrebanhando daqui, dali e de acolá, para que a mensagem pudesse ser passada, né? Enquanto que, na verdade, eles pensavam que a mensagem do Pai, especialmente dos mais antigos, dos caldeus que vieram, que foram escravizados no Egito e depois vieram para a Terra Santa, a Terra Prometida, eles pensavam que era ali, o reduto do Pai era ali. O Pai não estaria em outra nação e com outra tribo, era com eles. E aí é interessante também pensarmos que somente eles queriam um reino onde tivesse rei e que predominasse a riqueza. Porque a Palestina antiga, vou saltear assim para ficar mais natural, a Palestina antiga era como se fosse uma ilha cercada de reinos por todos os lados. Era ao norte a Fenícia, era ao sul o Egito, na África, era na Líbia, era o reino da Pérsia, era o reino da Babilônia, da Síria, da Mesopotâmia. Eram reinos para todo lado. E eles não, eles eram uma irmandade, era uma família, eram os 12 filhos de Jacó, distribuídos assim, você cuida daqui, era o Gede, era o Cefas, entendeu? Eram filhos do nosso pai, cuidando daqueles seus pedacinhos, mas era uma unidade, era uma família, porque o Deus único, o Javé, teria que impregnar a terra, porque nos reinos reinava o império do homem e da monolatria. Eram deuses pequenos comandados por um Deus maior, que a gente fala politeísmo, mas na verdade era uma monolatria. Então eles não enriqueciam, porque eles se distribuíam, eles distribuíam os valores materiais e eram todos iguaizinhos, e eles começaram a se cansar disso. Então houve um tempo em que eles queriam de toda maneira, porque não era mais um patriarca, um profeta, já no tempo de Samuel. Então Samuel se entristece, chora, conversa com o pai, e o pai o consola. Não é você que eles rejeitam, é a mim. Deixa que eles vivenciem a sua experiência. E aí o reino de Israel, né? Aí vem os reis, que vem Davi, e o Salomão, o Saul. Bem, aí eles não ficam satisfeitos. Aí, porque um sobressai, um pedaço de terra começa a sobressair ao outro. E aí divide em 2 reinos, do norte e do sul, de Israel e da Judéia. Aí é quando vem a ambição, eles enriquecem sim, mas aí chama a atenção dos reinos de fora e começa a disputa, a rivalidade. E aí o rei da Babilônia, o rei da Pérsia, o Ciro, o Sargão II, então eles dominam a Palestina e aprisionam o povo, ficam cativos, novamente aquela situação antiga no Egito. E aí é quando o profeta Isaías está, isso é importante, quando ele está aprisionado lá na Babilônia, ele em oração, ele conversa com o Pai, com Deus. E aí ele tem a primeira visão da vinda de Jesus. Por isso Jesus é chamado Messias. E ele vê Jesus no Sermão do Monte, ele vê Jesus descendo a montanha, o monte,
ele vê a beleza dos pés do Senhor, ele vê a espiritualidade do Senhor, e aí pregando e os libertando. E eles ainda não sabem quem é Jesus. Passam-se mais de 400 anos. E aí então eles começam a esperar essa boa nova, essa boa notícia, essa notícia alvissareira. Mas interessante, que eu queria fechar, é que Isaías, o primeiro susto que ele leva, o primeiro impacto, é que Deus está na terra, que não era a terra santa, que não era a terra deles, a terra do Pai era que eles perderam. Então, esses ensinamentos nas entrelinhas, né, eles são belíssimos para o nosso aprendizado, né? Então, é quando ele percebe que Deus está em todo lugar. Depois eles são libertos por Ciro, eles retornam e aí reconstroem a terra e ficam aguardando a vinda de Jesus. Marcos nasceu na Líbia, norte da África, morreu em Alexandria, onde fundou a igreja de Alexandria no Egito. Então já vamos percebendo aqui que Mateus, o Evangelho de Mateus é em hebraico, e Mateus ele tem um compromisso de falar de Jesus para o povo antigo e de estabelecer a ponte, a ligação. É uma renovação da mensagem, mas ela é ligada. Então é como se ele dissesse: confiem, esse é o Pai que enviou o seu Filho Jesus, é o Messias. Já Marcos, com o conhecimento, quando a gente fala em Alexandria, a gente não pode deixar de saber do conhecimento egípcio e de saber da biblioteca do Egito. Então Marcos, mas ele escreve seu evangelho no aramaico antigo, mais casto, que é o aramaico que falava, o idioma que falava Maria de Nazaré, o aramaico da Galileia. Mas ele fala, o que é importante para ele é o momento atual, é aquele momento, é a vivência ao lado de Jesus, é o que Jesus está fazendo, está passando para todos. Então ele deixa o evangelho dos atos de Jesus. E Lucas é médico e pintor, nasceu na Antioquia, na Síria Antiga, e morreu em Tebas, na Grécia. Então Lucas trazia também uma cultura da Grécia clássica, onde os filósofos da antiguidade, antes de Cristo, deixaram muitos ensinamentos. Então vejam assim a sabedoria de Jesus reunindo esses discípulos, e Pedro, né, que seria a âncora dessa navegação. Cada evangelho se destina a uma comunidade. Por isso que é bom a gente pegar essas coisinhas para poder entender porque cada um vai dizer tem um destino, tem um destinatário para quem aquele evangelista escreveu e para todos nós. Bem, Mateus escreveu, já falei, para a nação de Abraão, Marcos para o presente, e ele diz assim: Jesus é nosso mestre, nosso irmão de todo o momento, que convive conosco, que sente frio, come peixe, bebe água, descansa, faz orações a todo momento, pede forças ao Pai, jejua, se comove com a nossa dor, com a nossa situação moral e espiritual. Lucas é o gentio e dedica o seu evangelho aos gentios. Então, para Lucas, Jesus não é filho de Abraão, que aí ficaria entre os patriarcas. Jesus é filho de Adão. Jesus é da humanidade, pertence
a toda a humanidade. E ele diz assim: porque eu não te vi em vida, tu és a imagem sagrada que a alma de pintor, olha que lindo, na tela do coração tenta projetar aos gentios. Jesus veio para a humanidade. E João não é sinótico, é diferente, é espiritual. João nasceu em Betsaida, na Galileia, e morreu em Éfeso, na Ásia Menor. Fundou a igreja de Éfeso e lá, na ilha de Patmos, escreveu o seu evangelho. Sentiu em Jesus, vejam só, o Logos. Jesus era o Logos, o Verbo de Deus, desde o princípio com o Pai, presente na formação do nosso mundo, está em tudo desde o começo. Quem tiver dúvida, leia A Caminho da Luz, né? Jesus desde o início. Leia também a Evolução em Dois Mundos. Jesus desde o início na formação do nosso planeta. Quando acomodou aquela fase telúrica de descargas eletromagnéticas, acomodou a temperatura, os elementos primordiais, o panorama psicofísico da Terra já estava propício à vida. Jesus se reúne com os espíritos celestes da sua magnitude espiritual e em oração, em prece pela terra, e surge aquele humus por toda a terra e é lançado em todo o planeta o protoplasma, o primeiro conteúdo celular vivo. E daí então, na pedra, no ar, na água, na planta, na flor, no pássaro, no animal e na humanidade está as mãos augustas do todo sábio, do nosso Mestre Jesus. É André Luiz que fala isso. Por isso nós olhamos para um verde diferente do lado, a plantinha vizinha não é o mesmo verde. O rosa de uma flor, na flor vizinha, não é o mesmo rosa. É maravilhoso. A nossa terra é maravilhosa. O nosso planeta é lindo. Quando ele visita com Eliu as terras do Brasil, que ele reconhece, identifica aqui nessa terra, e ele fala como é lindo, Senhor, este pedaço do planeta que tem a forma de um coração. E Jesus diz para ele: Eliu, toda a terra é linda, toda a terra é santa, e nós, graças a Deus, estamos aqui reencarnados. Então, João visualiza isso. E quando Jesus promete lá aos exilados de Capela que virão aqui, ele promete que virá ter com eles. E então isso realmente acontece. E quando Jesus conversa com eles das moradas do nosso Pai, eles sabem que é o Senhor cumprindo a sua promessa. Bem, agora vamos entrar na nossa lição. 6 de abril, para uns estudiosos, ano 30, para outros 33, Jesus e seus apóstolos celebravam em Jerusalém a Páscoa judaica, o Pesach, festa judaica em que se comemora o êxodo, a saída, a travessia do Mar Vermelho, a saída do Egito. Nesse encontro, que seria a última ceia, Jesus prepara os seus apóstolos para receberem em paz o quê? O tema do preparo, a sua morte. Ele sabe que está chegando o momento e ele precisa deixar entre os seus seguidores, os seus apóstolos, aqueles a quem ele dissera: ide pregai até os confins do mundo, curai os doentes e ressuscitai os mortos. Então, quando os apóstolos aprendem esse ofício com o Senhor, está na hora. Olha que desolação. Se a gente imaginar
que Dr. Herman está aqui hoje, olha como a gente fica órfão. Então imaginem, eu fico me colocando no lugar. A gente falou até da desencarne de familiares, né? Como nós nos sentimos órfãos. E como eles, os apóstolos, são parecidos, como nós somos parecidos nessa nossa afetividade, nesse nosso modo de amar. Aí então, Jesus esclarece, os orienta-lhes a fim de que permaneçam firmes na missão do ministério público, do ensino moral, propagando a mensagem. Qual mensagem que ele veio trazer? Do reino de Deus. Daí a importância da palavra reino, porque se ele falasse de um modo diferente, como Kardec já nos diz, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há em Deus dois elementos primordiais, o elemento espiritual e o elemento material, e ainda o fluido cósmico universal. Não sei se estava na época de entenderem assim, porque eles ainda tinham as filosofias clássicas, a ciência, mas o vocabulário, o entendimento era outro. As descobertas científicas ainda não haviam eclodido de tal forma. Então, o mais singelo é comparar o reino de Deus na terra com aquilo que eles conheciam enquanto reino. Bem, aí acontece a crucificação de Jesus, e é somente João que relata esse momento por completo. Os outros não conseguem relatar. Bem, a crucificação, a ressurreição, também as diversas aparições, consagrando o quê? A existência de Deus e a imortalidade, o espírito imortal. E Jesus só é reconhecido enquanto Cristo de Deus na ressurreição. Bom, estão com ele Simão Pedro, seu irmão André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, Filipe, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariote. Nesta ceia, o mestre lhes esclarece sobre a missão de cada um e confirma que o seu dia, sua passagem está próxima. Aí vamos ver um resumo bem pequenininho para dar sentido ao que Jesus fala para eles com a nossa lição. Pedro está inconsolável. Vamos procurar vivenciar em nós Jesus aqui conosco. Ah, filhos, vou deixar a galáxia. Sinto muito, vou deixar a galáxia. Olha como nós vamos ficar. Vou deixar de governar o nosso planeta. Então vejam bem, Pedro está inconsolável e lhe diz: Senhor, para onde fores, quero ir contigo. Aí Jesus amorosamente diz para ele: Ah, Pedro, não vais esperar nem o galo cantar do dia seguinte, porque vais me negar. Aí Tomé está desolado. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus, generoso, compreensivo, respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe, cheio de esperança, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: Ah, Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste. Filipe, aquele que me viu também viu o Pai. E Jesus continua: Como mostrar o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Ora, o Pai reina, o Pai está
em cada um de nós. O Pai está dentro de nós, está no meio de nós, através do seu reino, que é o amor. É o reino do Pai, é o amor do Pai que reina no meio de nós. Então, como que Jesus poderia mostrar o Pai, onde o Pai está? E aí, então, ensinamento marcante. É nessa hora em que ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E aí, Jesus prossegue o seu discurso de despedida e diz a eles: já não sois mais meus servos, ou servos do meu Pai. Vós sois meus amigos. E aí ele esclarece sobre o seu retorno, a sua ressurreição, as suas aparições, promete o Consolador. E logo depois ele ascende ao mundo espiritual. E os apóstolos prosseguem a sua missão. Agora eu vou correr um pouquinho, depois eu volto a ficar lá mais baixo. Olha só que coisa, olha que missão difícil, olha a abrangência da mensagem do cristianismo. Eles têm que falar, Jesus já foi, eles estão com a responsabilidade, mas o Pai está com eles, porque é Jesus quem aparece a Zaqueu, que Zaqueu ainda é novato nessa situação, e é Jesus que o encoraja. Vai quietinho, vai lá para Núbia, vai lá para abaixo do Egito, e vai cristianizar aquele povo rude, né? Aí é para onde Zaqueu vai. Então Jesus, para todos eles, aparecia ou intuía. Olha a importância do dom da mediunidade. Bem, então, falam aos antigos judeus, têm que falar aos descendentes de Abraão, eles têm que falar aos seguidores de Baal, da mitologia fenícia, instalados na Samária, também aos samaritanos, que prestavam culto aos deuses romanos da Roma helenizada, cheia de deuses, herança da Grécia clássica e do Egito. Eles têm que servir e abranger a todos esses pensamentos. Eles têm que percorrer as cidades gregas de Decápolis, do outro lado do Jordão. Eles sabem que o monoteísmo na Terra seria impregnado para sempre pela mensagem de Jesus, pela palavra viva presença do Evangelho. Sim, eles triunfariam. Aí eles vencem também o código de Hammurabi, aquele olho por olho, dente por dente, do rei da Babilônia. Eles ainda ensinam o Deus Javé, o Deus amoroso de Jesus, não mais aquela rigidez da lei que pune, mas do amor que perdoa e que resgata e que reforma. Eles têm que falar aos amorreus e cananeus orientais, adoradores de Amu, o Grande. E Jesus foi crucificado. A mensagem da fé em Deus único tem que somar. É o Pai de amor e de misericórdia, Criador de todas as coisas. Tem que estar acima dos mitos e dos rituais, dos holocaustos e das oferendas. E assim eles prosseguem. Eles vão da Ásia Menor à Ásia Central, à Eurásia, vão à Síria. Não tinha avião a jato, não. É da Assíria e nem cruzeiro, do navio cruzeiro. Eles foram a Fenícia, África do Norte, Mesopotâmia, Índia, Irã, Capadócia, Chipre, Tiatira, Esmínia, Corinto, Patmos, fundando as igrejas e deixando a mensagem. Pelos séculos, a mensagem viajora
vai do Atlântico, Mediterrâneo, ao rio Indo, chega na Índia, mas vai do Atlântico ao continente americano. Alcança a Europa na França, na pequena cidade de Saint-Andrés, está Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec, que passa horas debruçado sobre os evangelhos, estudando com a equipe de Jesus, o Espírito de Verdade. E aí vem novamente orientar a boa nova, notícia alvissareira, e acrescentar a essa notícia o Espírito imortal. Daí Moisés personifica o decálogo, Jesus personifica o cristianismo, que ainda não era cristianismo, ou a sua mensagem, e Kardec não personifica o espiritismo, porque quem personifica o espiritismo é o Espírito, é o Espírito imortal. Então a importância da ressurreição de Jesus, dele retornar em espírito, porque é o único ser espiritual de elevação tanto quanto outros, ou até em grau maior, mas é o único que retorna em espírito e permanece, e conversa com eles, e come o peixinho com eles, e bebe da água com eles, e partilha o pão com eles, e faz a multiplicação dos peixes, e se mostra que a vida continua, que o Espírito é imortal. Bem, aí chegamos no Brasil. Então a mensagem, e por que só agora? Eu pergunto muito isso. Por que esperou tanto tempo? Porque os espíritos, o Espírito imortal, os trabalhadores da seara do Senhor, não poderiam ter se manifestado com liberdade de expressão antes da Revolução Francesa, antes da Carta dos Direitos do Homem, que concede liberdade religiosa. E aí, nessa fase, os médiuns não vão mais para a forca. Quer dizer, alguns até vão na surdina, mas lei. Eles não vão mais para a Inquisição, para a fogueira. Então a espiritualidade tem muita sabedoria. E aí chega no celeiro do Brasil. E por essas coisas que nós passamos, em função da lei natural da reencarnação, porque somos nós em outrora, no tempo passado, e temos que refazer todo esse caminho, aí nós não entendemos e temos dúvidas. Será que é aqui mesmo esse celeiro? Sim, não tenhamos dúvida. E Ismael atende o chamado de Jesus e vem ao Brasil. É o mentor espiritual do Brasil. Depois vem Bezerra de Menezes, Leon Denis, Francisco de Assis, Chico Xavier e tantos obreiros de todas as horas a serviço altaneiro do Evangelho na pátria do Cruzeiro, na terra de Santa Cruz. Há muitas moradas na casa de meu pai. A doutrina dos Espíritos, tendo em vista a fé face a razão, dando luz às palavras de Jesus, do reino de Deus, o Espírito imortal, o nascer de novo em novo corpo, a fenomenologia natural da comunicação entre os espíritos, desencarnados e encarnados, e a pluralidade dos mundos habitados, que nas revistas científicas já calcula cerca de trilhões de mundos aptos a serem habitados. Revelar, tirar o véu, a casa do Pai, diz Kardec, é o universo. As moradas são os mundos que oferecem condições à vida imortal do Espírito, semelhante à vida na Terra, ou não, menos elevados ou mais elevados. As moradas são os mundos habitados pelos Espíritos em diferentes estados
da alma na erradicidade, fora da terra. A terra é morada do nosso Pai. A condição moral do espírito caracteriza o grau de adiantamento do mundo onde habita, diversificando as categorias. As primeiras encarnações da alma humana, mundo primitivo, onde se verificam as encarnações da alma em estado de recuperação moral, pela dor, pelo conflito, pela expiação, pelo resgate de sofrimentos antigos, íntimos ou coletivos, espíritos teimosos, aprendizes do bem, que liberta provando e aspirando futuras missões, eliminando o mal, mundo de expiação e prova, onde as almas que ainda têm no passado remoto memórias desequilibrantes na vida atual, compaixão de si mesmo, perdão das ofensas, legitimando a solidariedade, o bem-querer, a caridade, fortalecendo-se na fé em Deus e no amor de Deus, trabalhando a humildade, a perseverança, mundo de regeneração. E para terminar, onde a fé reflete a razão e a razão se espelha na fé, o alto perdão é no alto perdão que se inicia a aceitação, o amor de compaixão, o amor a si mesmo e a união com todos, o amor ao próximo, dissipando o egoísmo para nascer e renascer ao sol em jorros de luzes benditas do amor do nosso Pai no meio de nós. Esse é o mundo celeste. Eu disse no meio de nós. É um mundo celeste. Mas nós faremos parte um dia do mundo celeste. O reino de Deus está no meio de nós, mediando as nossas relações sociais, morais e espirituais. E assim, as moradas se diferenciam, sim, umas das outras, de conformidade com os estados de cada alma, cada mente ou espírito que lhe preside a formação. Somos ramos da mesma videira, Jesus. E ele diz, em João também, João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira, vós os ramos. E na sua oração ele pede ao Pai, Pai, que o vosso amor permaneça neles, assim como o meu amor contigo neles está. Que o Senhor permaneça em todos nós. E lembremos sempre, a nossa alma é a morada querida do nosso Pai.